Para onde você vai no minuto em que morre? A maioria das igrejas diz, céu ou inferno, imediatamente. Mas a Igreja Adventista diz, nenhum dos dois. Isso não é um ataque à sua fé, é um mergulho em uma das doutrinas mais controversas do cristianismo. Se a alma não vai para o céu, o que ela faz? E por que essa doutrina é a única defesa, segundo os adventistas, contra Satanás? A Igreja Adventista do Sétimo Dia sustenta uma ideia que parece chocante para muitas tradições cristãs: a mortalidade da alma. Diferente do ensino popular de que cada pessoa possui uma alma imortal que vai imediatamente para o céu ou para o inferno, os adventistas acreditam que a alma morre com o corpo e só será despertada na ressurreição. Essa visão é radical, pois desafia séculos de tradição cristã e interpretações teológicas dominantes, especialmente aquelas influenciadas pela filosofia grega que permeou o pensamento cristão medieval. Para os adventistas, não há consciência após a morte. O que existe é um sono inconsciente, aguardando o julgamento final. A ideia pode parecer fria ou até perturbadora para quem nunca ouviu, mas na perspectiva adventista, ela preserva a justiça e a misericórdia de Deus de uma forma muito diferente da teologia tradicional. Para fundamentar essa doutrina, os adventistas se apoiam em Gênesis 2:7, que diz: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. A interpretação adventista enfatiza que a alma não é uma entidade separável do corpo, mas o ser humano completo. Isso significa que a vida é integral, corpo e alma, e que a morte é o fim da existência consciente até a ressurreição. Diferente da visão popular, não existe um céu imediato para onde a alma vá, nem um tormento eterno. Essa perspectiva transforma radicalmente a forma como entendemos a vida após a morte, pois retira a imagem comum de uma alma consciente flutuando em algum lugar do além. O sono da alma é o estado da morte descrito na Bíblia como um sono inconsciente. Eclesiastes 9:5-6 afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma, e também não terão mais recompensa, até a memória deles caiu no esquecimento. Durante esse sono, não há pensamentos, emoções ou comunicação. Salmos 1:4-6 reforça essa ideia. O espírito volta a Deus, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Jesus também usou o termo dorme para descrever a morte de Lázaro, explicando que ele iria despertá-lo, deixando claro que a morte é um estado de inconsciência e que somente na ressurreição ocorrerá a reunião com Deus. Para os adventistas, entender a morte dessa forma é essencial, porque molda toda a sua escatologia e sua visão de justiça divina. Para quem cresceu ouvindo que a alma vai imediatamente para o céu ou o inferno, essa doutrina é um choque. Negar o destino imediato após a morte provoca um desconforto profundo, pois questiona uma das imagens mais consoladoras do cristianismo tradicional. Para os adventistas, o paraíso não está na morte, mas na ressurreição, quando todos receberão a recompensa ou a destruição final. Isso redefine a compreensão de justiça e misericórdia. A recompensa ou o castigo não são aplicados prematuramente, mas no tempo exato e perfeito definido por Deus, garantindo equilíbrio entre pecado e punição, vida e morte, justiça e amor. Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, elevou o ensino do sono da alma a um princípio escatológico essencial. Ela descreveu a crença na imortalidade natural da alma como o primeiro engano de Satanás no Éden, referindo-se à tentação: certamente não morrereis. Para White, essa mentira inicial moldou toda a estratégia de Satanás. Se as pessoas acreditam que a alma é imortal, qualquer comunicação com os mortos ou promessa de vida após a morte se torna um terreno fértil para engano. Assim, a mortalidade da alma não é apenas uma questão teológica, é um mecanismo de proteção espiritual, uma forma de blindar os fiéis contra falsos profetas e contra o espiritismo. Na visão adventista, essa doutrina protege a mente e a fé do povo de Deus, impedindo que sejam iludidos por aparições ou mensagens que contradizem a Bíblia. O impacto dessa doutrina no público geral é profundo. Ela questiona uma crença arraigada e oferece uma explicação que, embora desconfortável para alguns, busca conciliar justiça e amor divino. Se não existe tormento eterno, mas apenas destruição final para os ímpios, então o caráter de Deus é preservado. Ele não se vinga infinitamente, mas corrige e elimina o mal de maneira justa. Isso transforma a forma como o adventista vê a morte, o julgamento e a eternidade. A morte não é um castigo, mas um estado temporário de sono que aguarda a ação final de Deus, seja para recompensar os justos ou destruir os ímpios. Mas o sono da alma é apenas o início do choque teológico. Ele desafia a percepção tradicional do inferno e da punição eterna. Se a alma dorme, o tormento eterno simplesmente não existe.
A verdadeira controvérsia começa quando se percebe o que essa doutrina implica sobre a justiça de Deus, o destino do mal e o papel de Satanás na enganação do mundo. O vídeo vai mergulhar nesse tema ainda mais polêmico, o inferno e a destruição final, mostrando como a Igreja Adventista redefine radicalmente conceitos que muitos consideram fundamentais. A doutrina mais temida do cristianismo é o inferno. A Igreja Adventista, no entanto, oferece uma visão radicalmente diferente. O inferno não é um lugar de tormento eterno. É o lugar do fim. Isso é aniquilacionismo. Mas como algo tão chocante pode ser considerado justo? E isso realmente nega a justiça de Deus, como muitos críticos afirmam. A base do aniquilacionismo adventista parte de uma premissa simples, mas profundamente transformadora. Os ímpios serão destruídos após o juízo final, não torturados eternamente. Esse conceito é chamado de condicionalismo, e ele redefine completamente o entendimento popular sobre punição e justiça divina. A visão adventista é que a vida é finita e, portanto, o castigo também deve ser proporcional ao pecado cometido durante essa vida limitada. Torturar uma pessoa por trilhões de anos por uma existência de apenas algumas décadas seria, na visão adventista, injusto e não um reflexo da justiça de Deus. Essa visão não surge do vazio, mas se apoia em várias passagens bíblicas consideradas fundamentais para a teologia adventista. Malaquias 4:1 afirma que os ímpios serão cinzas debaixo da planta dos pés dos justos. A linguagem aqui não sugere um tormento eterno, mas uma destruição completa e final. Da mesma forma, Mateus 10:28 diz que Deus pode destruir o corpo e a alma no inferno. Para os adventistas, isso reforça que o inferno é um instrumento de eliminação do mal, não de tortura interminável. Romanos 6:23 acrescenta: o salário do pecado é a morte, e não a vida eterna em tormento. Cada uma dessas passagens reforça a ideia de que a punição final é proporcional, justa e, acima de tudo, conclusiva. Do outro lado, teólogos tradicionais, influenciados por pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino, criticam duramente essa visão. Eles afirmam que se a alma não é imortal, a punição eterna perde sentido. Acreditar que os ímpios simplesmente deixam de existir é visto por muitos como uma suavização do pecado, uma tentativa de minimizar a gravidade da transgressão humana e a ira de Deus. Essa crítica sustenta que a visão adventista pode reduzir a seriedade do pecado e do juízo divino, criando uma percepção de que o mal não é tratado com a devida severidade. Apesar das críticas, a Igreja Adventista defende que sua posição está enraizada no caráter de Deus como justo e amoroso. O castigo eterno, segundo a interpretação tradicional, cria uma tensão difícil de conciliar com a ideia de um Deus misericordioso. Como poderia um Criador, que é perfeitamente justo, torturar indefinidamente seres criados à sua imagem por falhas cometidas em uma vida finita? A resposta adventista é que a destruição completa é a medida perfeita de justiça, preservando o caráter de Deus ao mesmo tempo em que remove completamente o mal do universo. Essa doutrina não apenas redefine o inferno, mas também altera a percepção de justiça divina para toda a humanidade. Se a punição é definitiva e proporcional, então a esperança e o medo passam a ser entendidos de maneira diferente. A esperança se concentra na vida eterna para os justos, enquanto o medo não é de tortura eterna, mas da destruição final, uma consequência tão severa quanto justa. Para os adventistas, a eliminação do mal é um ato de amor e justiça, que visa restaurar o equilíbrio do universo, e não uma demonstração de vingança. A aplicação prática dessa doutrina na vida do crente é profunda. Ela influencia como os adventistas encaram o pecado, a vida e o futuro. Saber que o mal será eliminado, mas que a punição é justa e proporcional, motiva uma ética de vida consciente e responsável. Cada escolha e ação ganha peso, não por medo de tortura eterna, mas pelo impacto real no caráter e na relação com Deus. O adventista vive sabendo que o juízo virá, mas que virá de forma justa, equilibrada e fiel ao amor divino. É importante também considerar o impacto psicológico e espiritual dessa visão. Ao eliminar a ideia de tormento eterno, a doutrina do aniquilacionismo remove o medo paralisante que muitas tradições cristãs utilizam como motivação para a obediência. Em vez disso, os adventistas são chamados a compreender o pecado, a responsabilidade e a justiça de Deus de forma consciente e racional. Essa abordagem incentiva um relacionamento mais autêntico com Deus, baseado no entendimento do caráter divino, e não apenas no medo da punição. O aniquilacionismo também se conecta diretamente ao sono da alma, formando um sistema coerente de escatologia. A morte é um sono inconsciente. O julgamento final traz a recompensa para os justos e a destruição dos ímpios. Não há intervenções intermediárias ou tormentos prolongados.
Para os adventistas, essa visão protege contra falsas doutrinas e interpretações que poderiam distorcer a compreensão de Deus e da eternidade. É uma maneira de manter a fé pura, defendendo os fiéis contra enganos espirituais que tentam alterar a verdade bíblica. A polêmica gerada por essa visão é compreensível. Para muitas pessoas, é difícil aceitar que o inferno não seja um lugar de tormento eterno. Isso desafia não apenas a tradição, mas também emoções profundas ligadas à justiça, vingança e medo do além. Críticos afirmam que a doutrina diminui o impacto do pecado e da transgressão. No entanto, para o adventista, a visão é coerente, racional e baseada em evidências bíblicas consistentes, que refletem o caráter amoroso e justo de Deus. Além disso, a obra de Ellen G. White, especialmente em O Grande Conflito, reforça essa doutrina, mostrando que a destruição final dos ímpios é essencial para o plano divino. Ela descreve o fogo final como a limpeza do universo do pecado, preservando a justiça e removendo completamente o mal. O inferno, portanto, não é um instrumento de tortura, mas de restauração universal da ordem e justiça, um conceito que, embora chocante para muitos, é central na teologia adventista. Portanto, o aniquilacionismo não é apenas uma teoria sobre o inferno, é uma extensão lógica do sono da alma e da visão adventista sobre justiça, amor e caráter de Deus. Ele redefine o modo como entendemos punição, morte e a vitória final sobre o mal. A discussão não é apenas teológica, mas prática, afetando a vida, a ética e a espiritualidade do crente, convidando a refletir sobre a verdadeira natureza do pecado, da justiça e do juízo divino. O vídeo mostrará como o sono da alma e o aniquilacionismo não são apenas debates sobre morte e inferno, mas o centro da escatologia adventista e a defesa final contra o engano de Satanás, revelando como essas doutrinas protegem os fiéis no plano espiritual mais amplo. Imagine que os seus entes queridos estão mortos, mas, de acordo com a doutrina adventista, eles não estão conscientes de nada. Essa é a base do engano final na profecia adventista. Se você não entende o sono da alma, está indefeso contra o ataque final de Satanás. É aqui que essa doutrina se torna questão de vida ou morte espiritual. O grande enigma da teologia adventista está na conexão entre o sono da alma e a proteção contra o espiritismo e as falsas mensagens dos mortos. Se a alma fosse imortal, qualquer aparição de um ente querido ou mensagem espiritual poderia ser interpretada como verdadeira. Mas, segundo Ellen G. White, muitas dessas manifestações seriam enganos de Satanás. Ela descreve que o inimigo do bem manipula a crença na imortalidade natural da alma para iludir os vivos com novas revelações que contradizem a Bíblia. Para os adventistas, qualquer comunicação com mortos não é apenas questionável, é espiritualmente perigosa. Essa doutrina funciona como uma verdadeira barreira protetora. Ao afirmar que os mortos estão inconscientes, qualquer aparição é automaticamente reconhecida como um engano demoníaco. Isso reforça a vigilância espiritual e a necessidade de discernimento entre verdade e falsidade. A Igreja Adventista vê nessa doutrina uma salvaguarda profética, protegendo os fiéis do engano que seria inevitável se aceitassem a imortalidade da alma. O sono da alma, portanto, não é apenas uma teoria sobre morte, é um elemento estratégico na defesa da fé. O impacto dessa visão sobre a vida diária do crente é profundo. Ao compreender que os mortos dormem, o adventista aprende a não buscar contato com espíritos nem confiar em mensagens supostamente vindas de falecidos. Essa consciência molda sua espiritualidade, criando uma relação direta com Deus, baseada na Bíblia e não em experiências intermediárias. É uma chamada para a fidelidade absoluta à Escritura, e não às interpretações ou manifestações humanas. Ao mesmo tempo, a doutrina provoca grande polêmica fora da Igreja Adventista. Muitos teólogos e estudiosos consideram exagerada a conexão entre o sono da alma e a proteção contra o espiritismo. Eles argumentam que há excesso de cautela e que a interpretação pode parecer restritiva ou até paranoica. No entanto, para o adventista, essa ligação é essencial, pois reflete a visão de Ellen G. White sobre o engano final de Satanás, um engano que não apenas ameaça a fé individual, mas todo o caráter e o plano de Deus para a humanidade. Essa doutrina também redefine a natureza do julgamento e da justiça divina. Se os mortos estão inconscientes, o juízo final adquire um peso absoluto e inquestionável. A recompensa para os justos e a destruição para os ímpios ocorrem em um momento planejado por Deus, garantindo equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Não há sofrimento prolongado nem injustiça infinita, há apenas uma conclusão definitiva, alinhada ao amor e à justiça divina. A obra de Ellen G. White, especialmente em O Grande Conflito, detalha essas ideias de forma clara. No capítulo 33, O Primeiro Grande Engano,
Ela afirma que a crença na imortalidade natural da alma é a raiz de todo o espiritismo e das mensagens enganosas. No capítulo 34, Pode o Nosso Morto Falar Conosco?, White explica como Satanás explora a crença errada sobre a consciência após a morte para enganar os vivos. E no capítulo 42, O Fim da Contenda, ela descreve a destruição final dos ímpios, o fogo consumindo o mal, limpando o universo para sempre. Esses textos não são meramente teóricos, são considerados fundamentais para a escatologia adventista, oferecendo uma visão completa do plano de Deus e da proteção do seu povo. O engano final descrito por Ellen G. White tem implicações práticas também. Para os adventistas, acreditar na imortalidade da alma coloca a mente em constante vulnerabilidade. Qualquer comunicação espiritual, qualquer espírito aparecendo para consolar ou aconselhar, pode ser uma artimanha de Satanás. Por isso, compreender o sono da alma não é apenas questão de conhecimento teológico, é uma questão de sobrevivência espiritual. A doutrina é apresentada como uma defesa ativa, um escudo contra o engano que se intensifica nos últimos dias. Além disso, a visão adventista sobre o inferno e o aniquilacionismo se entrelaça com essa proteção espiritual. Se a alma dorme e os ímpios serão destruídos na ressurreição, não há necessidade de temer tortura eterna nem de buscar contato com os mortos. O adventista vive com a certeza de que Deus resolve o mal de maneira justa, eliminando-o completamente, sem prolongar sofrimento desnecessário. Essa perspectiva transforma a maneira como os crentes encaram a morte, o pecado e a justiça divina, oferecendo uma compreensão equilibrada e racional, que reflete o caráter amoroso de Deus. A conclusão desse bloco e do vídeo é clara: o adventismo não está simplesmente negando o inferno eterno. Ele está redefinindo a natureza humana, a justiça divina e a maneira como entendemos o juízo final. O sono da alma e o aniquilacionismo formam uma doutrina coerente, protegendo os fiéis contra o engano de Satanás e preservando a integridade da fé. O preço dessa doutrina é o isolamento teológico e o rótulo de não ortodoxo, mas para os adventistas, a fidelidade à verdade bíblica e a profecia de Ellen G. White justifica completamente essa postura. E agora, a reflexão final: o tormento eterno é realmente justo? Ou a destruição completa e definitiva é a única forma de preservar o caráter de um Deus de amor, que deseja erradicar o mal e não prolongar sofrimento desnecessário? O espectador é convidado a pensar, a questionar e a comentar. Como você entende a justiça de Deus e a natureza da alma? Para os adventistas, compreender o sono da alma é essencial, não apenas para a fé, mas para a sobrevivência espiritual em um mundo cheio de engano e ilusões.